Olá, pessoal! Que bom estar de volta com o nosso programa Sim para a Literatura, nesses tempos de primavera, e poder contar com a sua companhia. Deixe a extração das flores colocar leveza na sua vida, se acomode na poltrona e curta junto comigo. No nosso programa Sim para a Literatura, entre outras informações, temos as colunas Dica de Leitura e Dica de Livro. Temos também as colunas O Livro da Minha Vida, a participação de telespectadores apaixonados pela leitura, além de entrevista e muito mais. E nesta edição vamos compartilhar com vocês uma mistura gostosa de experiências de leitura, com foco no papel do professor como estimulador do hábito da leitura. Afinal, no dia 15 de outubro, nós professores comemoramos data. Nós, em educação, lidamos com vida. Vida é processo, processo é mudança. Por isso a gente tem de ler, fazer com que as crianças também se encantem com a leitura, com o estudo. A primeira plataforma de ensino à distância na história humana é o livro. Mesmo que a gente use hoje com alegria plataformas digitais que transformam átomos em bits, o livro, na plataforma papel, inclusive, ele é um ensino à distância desde a sua origem, em pergaminho. Ele já o foi também de outros modos, mas ele, naquilo que hoje é o papel, ainda nos encanta na nossa condição de nós sabemos o quanto que a leitura ela nos dá densidade, nos faz refletir, nos faz pensar de outro modo, faz com que aquilo que a gente faz e precisa fazer bem seja melhor feito. Por isso é um sinal de inteligência, tua e minha. No dia a dia, quem atua em educação escolar está se formando, fazer dos livros e da leitura um ato continuado e, acima de tudo, ter uma natureza exemplar para as crianças que, quando nos percebem encantados com a leitura, também com ela se encantam. Sendo que o professor e a escola têm conjuntamente um importante papel na transformação da nossa sociedade, claro que para melhor. Toda a escola, quando eu digo a escola inteira está voltada para esse projeto de leitura. É muito importante, é muito. Nós não temos ideia de como num mundo tão caótico, num mundo supervalorizado de fake news, de mentiras, de descompromisso com as coisas, como é importante ensinar as crianças. A literatura põe à disposição das crianças e dos jovens, a literatura põe mundos e mundos, e que ela vai aprendendo a respeitar o diferente, ela vai aprendendo a fazer a sua parte para contribuir um pouco para que esse mundo seja cada vez melhor. E para destacar pessoas que incentivam os alunos a fortalecer sua relação de afetos com o livro, para a entrevista desta edição, nossa convidada é a professora Vandercirleia Lima. Vandercirleia é professora da Rede Estadual de Ensino aqui do Espírito Santo e também da Rede Municipal de Ensino de Linhares. Uma protagonista que coloca o livro como prioridade no dia a dia dos alunos. É extremamente que o professor incentive a leitura, porque ele está dando a oportunidade ao aluno a conhecer outros mundos que não precisa vivenciar certas situações. Ele pode vivenciar na literatura, ele pode usar a imaginação dele. Quando os alunos leem um livro, e ele fica tentando imaginar como é a história. É uma grande oportunidade que o professor está dando ao aluno quando incentiva a leitura. Dele escrever melhor, que ele entenda melhor as coisas do dia a dia que passa na vida dele. É seguindo juntos com a energia positiva da professora Vandercirleia que finalizamos a primeira parte desta edição do nosso programa Sim para a Literatura. Daqui a pouco a gente volta. Estamos de volta com o nosso programa Sim para a Literatura e é muito bom continuar na sua companhia. Olha, pessoal, de forma incansável e persistente, eu convido vocês para conversarmos sobre livros e, claro, sobre as histórias contadas em suas páginas. Então, vamos conversar sobre livros? Vamos juntos para a nossa coluna Dica de Leitura desta edição.
Olá, galera! Na dica de leitura desta semana, eu quero fazer algumas sugestões para vocês. Uma coisa que eu verifico no nosso dia a dia, no nosso bate-papo do dia a dia, né, sobre assuntos gerais, a gente fala sobre tudo. Mas a gente fala sobre futebol, sobre religião, fala sobre tudo, sobre política e não fala sobre livros. Já pararam para pensar nisso? Mas, assim, algumas pesquisas mostram que por que a gente não comenta sobre livro? Porque o brasileiro lê pouco. Então, um convite que eu quero fazer para vocês procure frequentar mais o ambiente dos livros, né? Se sua cidade tem uma biblioteca, vá na biblioteca, frequente a biblioteca, tire um tempinho para ir na biblioteca. Conhecer o acervo da biblioteca, sentir aquele ambiente da biblioteca, onde estão os livros, onde está o conhecimento. Convide pessoas para ir na biblioteca com você. Se você estuda na escola, no ensino médio, na faculdade, procure conhecer a biblioteca da sua escola. Ou seja, frequente o ambiente onde os livros estão. Se você prefere a leitura pela plataforma virtual, no tablet, no celular, no seu computador, no notebook, frequente bibliotecas virtuais. Conheça blogs que falam de leitura, sites que falam de livros, que escrevem sobre livros. Coloque o assunto livro no seu cotidiano, no seu dia a dia. A gente senta no boteco, a gente fala de um monte de coisas. Vamos conversar um pouquinho sobre livros. Um livro legal que você leu, sugere para o seu amigo. Só lendo um livro que você vai perceber o que é ter acesso ao prazer de uma boa história contada nas suas páginas. Permita que o livro faça parte da sua vida. Na dica de livros, vamos acompanhar a sugestão de Winnie Pereira, para que possamos adquirir livros e fazer uma leitura em casa de forma prazerosa e compartilhar essas experiências com nossos parentes e amigos. Pode rodar a dica. Olá, amigos do Sim para Literatura, muito bom estar com vocês em mais esse sábado e estamos voltando com a nossa coluna Dicas de Leitura e eu trouxe mais 3 livros para indicar para vocês hoje. O primeiro é esse livro, Fogo Morto, do autor brasileiro José Lins do Rego, que também é autor do livro clássico Menino de Engenho e de outros livros famosos como Usina. Essa edição é uma edição especial da editora José Olímpio, nessa encadernação amarela. Outra indicação que eu tenho para vocês hoje é o livro clássico, o livro mais lido, best-seller do autor tcheco Milan Kundera, A Insustentável Leveza do Ser. Esse é uma edição assim mais antiguinha, mas está em ótimo estado. É um livro clássico, um livro de alto teor filosófico, e esse autor foi muito inspirado por outros autores como Franz Kafka e o filósofo Friedrich Nietzsche. E por último, mais uma indicação de livros escrito por autor brasileiro, que é O Caso de São Bernardo, do autor Graciliano Ramos, também autor de Vidas Secas, e esse é mais um livro dele que fala muito sobre as experiências dos sertanejos no sertão, no Nordeste do Brasil. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado das indicações de hoje. Os 3 livros estão disponíveis no Sebo A Toca. Você pode entrar em contato tanto no Instagram, que é @sebo.atoca, ou no nosso WhatsApp, que vai estar aqui embaixo da tela. Fico por aqui e até o próximo sábado. É isso aí, pessoal. Acessem a lojinha A Toca no Instagram ou faça contato via WhatsApp e adquira livros para ótimas leituras, chegando em sua casa via Correios com segurança e tranquilidade. Essas informações estão também na página do Facebook do nosso programa Sim para a Literatura. Vai lá e se joga. Na nossa coluna Apaixonados pela Leitura, vamos conhecer um projeto bem bacana que acontece no Espírito Santo há 7 anos e que incentiva a leitura e a produção de literatura produzida por escritores de descendência afro-brasileira. Literatura na Veia. Olá, pessoal! Um projeto que tem dado muito o que falar, que é voltado para a valorização da literatura afro-brasileira, em especial a literatura produzida no Espírito Santo, tem o nome de coletivo Palavra Negra. O grupo comemorou 7 anos de atividade com o lançamento de 2 novos projetos a partir de 24 de setembro e de 3 de outubro deste ano,
consolidando-se como um dos grandes fomentadores da literatura de autoria negra do Espírito Santo e do Brasil. Olá a todos e a todas do programa Sim Literatura. Meu nome é Adriano Monteiro, um dos fundadores do coletivo Palavra Negra, e estou aqui para fazer um convite muito especial para você. O coletivo Palavra Negra estreou no último domingo o podcast Palavra Negra, que reúne uma série de bate-papos com escritores negros e negras de diversos gêneros sobre a produção literária no Espírito Santo e no Brasil, sobre questões raciais que lhes atravessam e suas trajetórias e histórias de vida. Nessa primeira temporada, serão ao todo 10 episódios disponibilizados sempre aos domingos e às quartas-feiras, nas principais plataformas digitais, inclusive no YouTube. Recentemente, lançamos a websérie Palavra Negra Entrevista, com episódios indo ao ar toda sexta-feira, às 19 horas, também no nosso canal no YouTube. Vale ressaltar que todas essas ações contam com o apoio da Secretaria de Estado de Cultura do Espírito Santo. Com a execução desses projetos, o Palavra Negra comemora 7 anos de atividade, consolidando-se como um dos principais fomentadores da literatura de autoria negra no Estado e no país. Para mais informações sobre os projetos do coletivo, @Palavra Negra. Confiram. O projeto do coletivo Palavra Negra foi selecionado e contemplado pela Lei de Emergência Cultural Aldir Blanc, do Ministério do Turismo, por meio da Secretaria de Estado da Cultura, aqui de Espírito Santo. Vamos acessar as informações sobre o coletivo Palavra Negra através das redes sociais e prestigiar essa galera que valoriza e destaca literatura da melhor qualidade. Vamos que vamos! É seguindo juntos e alimentando a expectativa de maior valorização dos nossos professores que finalizamos a segunda parte desta edição do nosso programa Sim para a Literatura. Daqui a pouco a gente volta. Estamos de volta com o nosso programa Sim para a Literatura e é muito bom continuar na sua companhia. E vamos juntos para a entrevista com a professora Vandercirleia Lima. Professora Vandercirleia, seja bem-vinda ao programa Sim para a Literatura. Né? Muito obrigada. Trabalhamos um tempo junto no colégio, né, no Emílio Macedo Sim. Gomes. Era Josival, aquela belíssima pessoa, né, um profissional de ponta na área de educação, que infelizmente nós perdemos para a Covid, né, professora? Isso, infelizmente. Mas fica a melhor lembrança do Josival, lembrando, pessoal, que quando nós lançamos o projeto Prazer da Leitura, em 2015 aqui em Linhares, foi através de Josival Marchiori que nós conseguimos iniciar as ações de incentivo à leitura, primeiro nas escolas da rede estadual. Fica então aqui o nosso eterno agradecimento. Professora, como é que a leitura chegou na sua vida e por que você desenvolve um trabalho tão bacana de incentivar seus alunos e alunas ao contato com os livros? Bom, começou primeira escola, né? O meu primeiro contato, os professores incentivando, eu tive, graças a Deus, excelentes professores, escolas públicas, né? E excelentes professores. E meus pais não tiveram muita escolaridade, mas de certa forma teve incentivo. Eu chegava em casa com um livro didático mesmo, eu queria ler todos os textos do livro didático. Então, eu tenho essa memória afetiva muito importante de quando chegava em casa, lia para o meu pai os textos do livro didático. E ele sempre pedia para ler mais. Então, foram momentos que marcaram. E depois os professores, né? Eu tive excelentes professores, no Fundamental 1, professores como a professora Eliana, que incentivou, era aquela antiga coleção Vagalume, né? Coleção Vagalume, marcou famosa, toda uma geração. Marcou toda uma geração, né? Eliane de quê? Não me lembro. Não lembra, né? Eliane foi no Polivalente 1, a Polivalente professora Eliana. Já é aposentada, reencontro de vez em quando na rua, me lembro muito dela, uma pessoa maravilhosa.
E quem mais que marcou assim? A professora, depois no Emílio de Macedo Gomes, que eu fui aluna lá, né? Depois voltei como professora, a professora Alcione, né? Me incentivou muito e tive excelentes professores. E essa motivação, professora, para incentivar os alunos das turmas com as quais a senhora trabalha, tanto na rede municipal quanto na rede estadual, essa motivação vem de onde? Essa crença vem de onde, professora? Sim, porque eu vejo quanto a leitura me faz bem, né? Então eu quero incentivar que os alunos leiam também, quero mostrar isso para eles. E quando você gosta de ler e você mostra isso para eles, então eles se motivam também. O importante também é o professor gostar de ler. Então quando eu falo para eles de livros, eu comento, eles também se interessam. Então vou sempre mostrando livros e mostrando o quanto é importante na vida deles. Né? Tem uma entrevista que eu li da Ana Maria Machado, uma autora, que ela diz o seguinte, não se contrata um professor de natação que não saiba nadar. Então você não vai, se você for contratar um professor para o seu filho, você não vai contratar um professor que não saiba ler, que não gosta de ler. Então eu vejo que eu tenho que dar um exemplo para ele. Eu tenho que ler também, né? Existe um lugar comum, né, no Brasil. É como se assim, só o professor da área de linguagem, né, professor de língua portuguesa, de literatura, de redação, que teria então a obrigação de ser leitor. Não. Professor de qualquer área do conhecimento tem que ter a obrigação de ler mais. Com certeza. E eu sou muito felizarda por conviver com professores na minha escola, nas duas escolas que eu trabalho, né, que são leitores. Eu vejo Emílio de Macedo Gomes, Emílio que é o colégio Gomes, estadual, isso. rede estadual de ensino, e a outra é o CAIC, né? O CAIC, Samuel que fica Batista Cruz. no bairro Interlagos, Isso. que é da rede municipal. Isso. Ok, professor. Eu convivo com professores de matemática, né, que as pessoas acham que eu não leio, e que leem muito. E a gente troca ideias de livro, empresta o livro para eles, a gente comenta sobre livros, e eles convivem com a leitura. Professores de história, de geografia, várias áreas, né? E são professores leitores, com certeza. A senhora fez um comentário sobre um professor da área de História, o Emílio de Macedo, que faz um trabalho muito bacana. Isso, fizemos juntos grandes trabalhos de teatro, né? Juntamos a área de literatura e história, o professor Humberto. Né? Humberto, ele faz muitos trabalhos de literatura, Humberto Rocha. Ok. Ô, professora, um livro que marcou sua trajetória como leitora? Ai, muitos, né? Muitos livros. Eu sei que é muito difícil fazer essa pergunta, é difícil, né? Sim. Mas assim, um que destaque por quê, professora? O Pequeno Príncipe, né? Porque é um livro que, ele não é um livro para criança. Tem uma frase que é marcante, né? Tem a frase marcante que eu carrego. Tá na sua cabeça? Carrego aqui, né? Tu te tornas eternamente responsável por aquele que cativas. Por aquele que cativas, isso. É um livro maravilhoso, não é um livro só para criança, né? É um livro para adultos e ele é apaixonante. Inclusive no meu projeto de leitura que eu trabalho na escola, eu levo muito esse livro. Eu conheço muitos professores. Tem como referência, né? Tem como referência, né? Tem muitos professores que se encantam e fazem trabalhos com ele. Eu faço o incentivo da leitura na escola, tiro uma aula por semana, toda sexta-feira. Com cada turma? Com isso, na escola fundamental, né? Do ensino fundamental. Que aí você dá aula para uma mesma turma todos os dias? Isso, né? Não são várias turmas, né? Sexto e oitavo ano. Então eu levo esses alunos para fazer um momento de leitura, uma aula por semana. E nessa aula eu levo para o pátio, levo uma manta, forro no chão, na grama, fica um momento muito agradável. Tira um pouco daquela Tira um pouco coisa da sala de aula, das né, quatro paredes, né? E lá, nessa aula de leitura, nesse momento, eu faço um combinado com os meus alunos. Eles, por causa do período da pandemia, a gente não pode emprestar os livros da biblioteca, da escola, não pode ter esse contato, né? Passar o livro de mão em mão. Temos livros riquíssimos nas bibliotecas, né? Mas não podemos emprestar agora. Então eu fiz um propósito para eles, levar livro de casa para ler. Cada aluno leva o seu. Caso o aluno não tenha o livro, leva o celular e eu envio para eles um livro em PDF, alguns livros em PDF. Eles leem, então, com o celular, né? O nosso aluno dessa geração,
ele já tem mais o hábito de ler no Sim. celular do que a gente, né, professora? Sim. E aí você estava falando? Isso. E aí quando ele não tem o celular, ou a família não permite que leva, ou ele está sem o celular, eu tirei umas cópias do livro Pequeno Príncipe. Eu sei que tirar cópia, né, não é uma coisa correta em relação à leitura, mas nessa situação... No período da pandemia, tem que relevar essas coisas, afinal de contas a gente está falando de leitura. Isso. E eu plastifiquei, coloquei numa capinha plástica que eu posso borrifar álcool. Higienizar com higienizar e então eles podem ler. Mas assim, são poucos que não levam o livro ao celular. E aí, esse livro da leitura é O Pequeno Príncipe. Então, como eu falei, alguns anos atrás, não tínhamos essa possibilidade, mas a tecnologia nos permite isso, né? A leitura em PDF. Algumas pessoas dizem que depois dessa período da tecnologia, os alunos não iriam ler tantos livros, mas depende muito, né, de cada situação. O aluno que não tem condições de comprar 10, 15 livros, mas ele consegue ler 10, 15 livros em PDF, né? Principalmente algumas bibliotecas maiores, a Biblioteca Nacional, por exemplo, ela permite que você baixe arquivos, às vezes com 1.200 livros. Sim. Literatura brasileira, clássicos da literatura russa, da literatura francesa, né? Que a pessoa pode ter esse arquivo em casa e ler normalmente. Então, semanalmente eu envio para eles alguns livros. Tem alguns que nem são meus alunos mais, como lá no EMI, que eu fiz uma linha de transmissão e envio para eles. Para os alunos, para os professores, como eu te falei, eu tenho um grupo enorme de professores lá de várias áreas, né? Química, física, matemática, que leem, então eu coloco também esses professores nessa lista e envio. Então, há uma troca, né? Professora, que transformação que a senhora percebe na vida dos seus alunos, de meninos, de meninas, às vezes que hoje já são jovens e tal, que tipo de contribuição que a leitura dá na transformação dessas pessoas? Há uma grande transformação, porque o aluno que lê mais, ele tem um vocabulário melhor, ele escreve melhor, né? O aluno escreve bem a partir do momento que ele lê, ele tem mais assunto para conversar com a pessoa, ele pode chegar em qualquer lugar e fazer qualquer debate, ele não vai ser uma pessoa tão alienada de aceitar tudo de forma passiva. Constrói uma interpretação mais crítica da realidade, né? Sim. Não é fácil fazer de boba uma pessoa que lê. Sim, é isso, professor? De maneira alguma, porque ele vai ter como argumentar, né? E a leitura é muito importante. Os personagens das histórias que nós lemos nos livros, nos ajudam a refletir sobre o personagem da vida real? Sim, sim. E por quê, professora? Porque aquela vivência que ele tem lá no livro, né, pode ser algo que acontece no dia a dia. Em um dos livros que eu li com os alunos, né, desse projeto de leitura, eu pedi que eles pesquisassem primeiro sobre o bullying, né, um assunto muito comum, principalmente na escola. E está cada vez mais evidenciado, né, cada vez mais evidenciado. Para ser discutido por nós, né? Sim. Eles pesquisaram sobre o bullying e, coincidentemente, logo depois chegaram os livros na escola, uma caixa de livros, né, que foram vários do mesmo livro, do mesmo título, o livro Extraordinário. É um livro incrível. O título do livro é Extraordinário. Isso. O livro conta a história de uma criança que sofreria bullying por causa da deformidade. Ele tem deformidade no rosto. Do rosto dele, sim. E então eu pedi, né, para a diretora liberar, para ler aqueles livros com os alunos. Esse livro foi transformado num filme, a senhora sabe disso, né? Sim, tem um filme, os alunos também assistiram ao filme depois, né? Então, primeiro eles leram o livro, alguns já tinham assistido ao filme, e pararam para analisar aquelas situações lá do livro. E o livro só foi liberado para os alunos, né, porque tinham vários do mesmo título, né? Chegou uma caixa com mais de 100 livros do mesmo, e foi possível emprestá-los, né? E eles levaram para casa, leram e depois devolveram. Esses que eles devolveram puderam ficar guardados, né? Sem que passasse para a mão de outros alunos. Então foi possível emprestá-los. E eles então analisaram, depois nós fizemos o debate novamente, depois da leitura do livro, foi possível analisar então a situação que o aluno viveu na sala de aula, né, das histórias que eles me contaram, com a história do personagem do livro.
O drama de um personagem, de uma história que a gente lê no livro, pode ser o nosso drama numa outra situação da vida da gente, né, professora? Ou muitas situações que são vividas por personagens, nós podemos aprender com a história, com a lição de vida dele, não precisamos vivenciar na nossa vida. A gente não precisa viver todos os dramas para entender o drama do outro, né? Sim. E a leitura permite Nos isso, permite, né? nos permite. Prepara melhor, eu acho que principalmente para a questão de empatia, né? Como é que você convive com o problema da outra pessoa? Sim. Outro livro que foi compartilhado com os alunos foi o livro Vida Real, Mundo Virtual, que fala sobre os jogos. O vício dos jogos na internet, o vício do tempo todo ali com os jogos, com a internet, com a vida e a vida social, né? Essa falta da vida social. E foi feita uma análise com os alunos, um livro bem fininho, rápido, leitura, e então fizemos participação intensiva deles. Sim, sim. Legal. Professora, muito obrigado por ter vindo, né? Sua participação aqui no programa Simpara Literatura é de extrema importância para a gente, principalmente por causa da trajetória, né, que a senhora tem de construir, de ajudar a construir relação de afeto 24 dos anos seus de alunos com os livros. Muito Obrigado pela presença. É isso aí, pessoal. Bem legal a participação de vocês, no prestígio que nos proporcionam com a sua audiência nesta edição do nosso programa Simpara Literatura. Para que vocês tenham acesso às edições anteriores e aos vídeos do programa, acessem youtube.com/simparaliteratura. Aproveita e faça sua inscrição no nosso canal e vamos compartilhar experiências de leitura. Entrem em contato conosco através do e-mail simparaliteratura@gmail.com. Agradecemos o prestígio da sua audiência. Saudações poéticas e literárias e muito obrigado.